Bem-vindo a uma nova saga na busca por nossas origens. Nessa jornada que começa agora, vamos em busca de respostas para perguntas inevitáveis. Quem sou eu? Quem é você? De onde viemos? Para onde vamos? Afinal, quem nunca se perguntou por quê? Por que eu? Por que aqui? Qual o meu lugar e propósito na imensidão do universo? Essas perguntas, que surgem de forma tão espontânea, nos levam à procura de respostas por diferentes campos do saber, para enfim ter um pequeno vislumbre desse ser tão singular e diverso, que é em diferentes feições. A busca pelas nossas origens nos faz desenterrar nossas raízes, nos aprofundar nas bases que estão fincadas no solo e se entrelaçam nos ramos da história, de cada um dos 8 bilhões de pessoas que chamam esse pequeno espaço de terra no universo de lar. Esta temporada propõe uma investigação não apenas sobre a origem da humanidade, mas também de sua diversidade. Como é possível haver pessoas tão diferentes e tão únicas? Como é possível haver tanta beleza em suas cores, em suas culturas, em suas línguas? Na procura por respostas, viajamos para um lugar especial do planeta, berço de algumas das primeiras civilizações, para entender por que essa região, uma vez conhecida como Mesopotâmia, é vista por muitos como ponto de partida para a povoação do planeta Terra. Na busca das nossas origens, dessa vez, viemos ao Iraque. Olhe ao redor. Passando por diferentes países e culturas, as diferenças parecem o elemento que mais salta aos olhos humanos. É verdade que somos diversos. Veja as cores das peles que adornam a terra, veja os olhos que refletem passados distantes, os cabelos que dançam ao vento, veja as línguas que ecoam como canções e os costumes que tecem a trama do cotidiano. Se focamos apenas na pluralidade, as diferenças são muitas. Mas e quanto às semelhanças? Aquilo que nos nivela como humanos? O Iraque esconde histórias tão antigas, talvez, como a própria humanidade. Foi só a partir do século XIX que pensar na origem do homem passou a levar a imaginação a um desenvolvimento lento ao longo de milhões de anos. Ainda que a maior parte da história da humanidade tenha crido que os seres humanos, na verdade, foram criados. É possível que perspectivas por vezes tão distintas sobre o início de tudo influenciem a forma como seres humanos veem a diversidade e, principalmente, o propósito de cada ser? É inerente ao ser humano o constante questionamento de suas origens. Quem nunca quis saber como viveram seus pais, de onde vieram seus avós ou ainda as histórias de seus bisavós? Isso nos ajuda a entender melhor nosso entorno, nossas relações e quem somos neste mundo. Faz parte de uma busca incessante por propósito. Na busca pela origem dos seres humanos, fomos até a região uma vez conhecida como Mesopotâmia. Aqui surgiram algumas das primeiras civilizações da humanidade. Civilizações essas que documentaram relatos de origem, mais conhecidos como mitos de criação, que tentavam ilustrar como os seres humanos e o mundo conhecido passou a existir. Mito pode ser definido como relato de tradição oral que transcende seu tempo e influencia a forma como determinadas culturas vivem em diferentes momentos da história.
E talvez o mais famoso mito mesopotâmico seja o Enuma Elish. O mito da criação, digamos, mais conhecido é o chamado Enuma Elish. Essas duas palavras em acadiano, a língua principal da antiga Mesopotâmia por milênios, significa quando das alturas. Isso porque são as duas palavras iniciais do relato. E é um relato não só da criação do mundo, mas também da criação dos deuses. Escrito em 7 tabletes de argila, o Enuma Elish conta a história de uma batalha que surgiu entre os deuses e como o deus Marduk se posiciona para derrotar a deusa Tiamat, que era a representação das forças do caos. Marduk vence a batalha e, a partir do corpo de Tiamat, cria os céus e a terra, e com o sangue de um dos generais vencido, ele cria os seres humanos. O que fica evidente é que na Mesopotâmia havia sempre a ideia de uma divindade que luta e vence as forças do caos. Esse relato da criação, ele teve um impacto muito grande no mundo antigo, digamos, no chamado Antigo Oriente. Todas essas ideias de guerra entre Deus e alguma besta, algum monstro, algum animal assustador, tem eco nessas tradições do, digamos, entre aspas, folclore, os contos do povo do Antigo Oriente, né? Uma divindade estabelecendo ordem após derrotar as forças do caos. Isso é comum em Canaã, isso é comum na Mesopotâmia, isso também é comum na Bíblia. Apesar que em Gênesis 1 nós não vemos Deus lutando contra outra divindade, Deus é simplesmente soberano desde a primeira linha do relato bíblico. Mas o que fica claro aos nossos olhos é que a criação de mitos que influencia e é influenciado pela forma como as pessoas vivem não é exclusividade da Mesopotâmia. Ao redor do mundo, diversas culturas, em diversos momentos, buscaram significado para a vida nas crenças de origem de suas tradições religiosas. Então, por exemplo, no hinduísmo, eles vão encontrar muitas das respostas no seu relato de criação, que é Brahman, que é o deus mais importante do panteão de deuses do hinduísmo. Através de cada pedaço do seu corpo surge uma parte da sociedade hindu. No Congo tem, né, uma dos relatos de criação é do Mbumbu, que é um gigante branco que sente dor de barriga e ele vomita toda a criação através desse mal-estar que ele está sentindo. Você vê em todos, e são centenas de relatos de criação em toda a história do nosso mundo, né? E em cada uma delas, um grupo, uma comunidade, uma tradição religiosa, ela encontra significado, ela encontra seu propósito no mundo, encontra suas origens, encontra uma narrativa de quem eles são através desses relatos da criação, né? Então, isso é uma coisa fascinante sobre todas as religiões, né? A história da criação de um povo diz muito sobre como aquele povo se define e os seres humanos dentro daquela comunidade se definem. Então, por exemplo, o hindu, toda a sociedade é distribuída é dividida em castas por causa do relato da criação, porque cada parte do corpo de Brahman acaba sendo uma casta, né? E aqueles que são sem casta, que fazem parte da parte da comunidade mais rejeitada e pobre, é aquela que não faz parte daquela criação do corpo de Brahman. Mesma coisa no Congo, né? A história da criação do povo do Congo fez com que os brancos se achassem mais importantes que os negros, porque o deus da criação é branco, né? E aí que entra, né, a história da criação do Gênesis, traz diversas implicações de como o judeu e o cristão se vê por causa desse relato da criação, né? De volta aos mitos mesopotâmicos, algo que chama atenção nesses relatos é que os seres humanos foram criados para servir aos seus deuses caprichosos.
No mito de Atrahasis, por exemplo, outro épico escrito na região, os homens foram criados com uma mistura de sangue e barro para construir canais de irrigação, um trabalho forçado que os próprios deuses não estavam dispostos a fazer. A questão é que os humanos eram barulhentos, então os deuses enviaram um dilúvio para destruí-los. Olhando para as semelhanças dos mitos de criação dos povos mesopotâmicos, alguns podem sugerir que o relato do Gênesis se inspirou em alguma dessas histórias ou é apenas mais um mito. No entanto, se olhamos para as diferenças dos relatos, percebemos aspectos interessantes. Na maioria dos mitos, a criação ocorre por meio de guerra, caos e desordem, enquanto na tradição bíblica, o mundo é criado pela palavra e os humanos pela própria mão do Criador. E talvez a principal diferença esteja justamente no caráter de tal Criador. No relato bíblico de Gênesis, capítulo 1 principalmente, seres humanos são criados no 6º dia. Deus fala: vocês se reproduzam, encham a terra, dominem sobre ela. Isso é no 6º dia. No 7º dia, Deus já dá o dia de descanso para eles. Em vez do trabalho sendo executado, eles ganham o descanso logo no primeiro momento. O Deus bíblico começa oferecendo algo para o ser humano, não esperando nada desse ser humano. Ele dá alimentos, ele dá a capacidade de reprodução, ele dá o domínio sobre toda a fauna e flora para esse ser humano, e aí depois dá o sábado. E isso você não vê nos relatos da antiga Mesopotâmia. Quando a gente estuda a história das religiões, os deuses são poderosos, os deuses são misericordiosos, às vezes os deuses são raivosos, etc. Em nenhum momento se diz de um Deus que é bondoso. O Deus da Bíblia é dito nos Salmos, em Gênesis 1, que Ele é um Deus bondoso. Deus cria esse universo, bará, com esse verbo que não quer dizer nada, quer dizer apenas que Ele cria por sua vontade. Ele cria por sua vontade, por sua bondade, por sua... expandindo algo inerente a Ele e criando também o humano e dando esse universo criado para governar. E tudo isso é coroado com a palavra Tov, bom. Esse anseio que nasce dentro do peito de todo ser humano, diante do questionamento quem sou eu e de onde vim, levou diversas civilizações a dar significado à sua existência com seus relatos de origem, ainda que neles o próprio ser humano não tivesse muito valor. Pessoas de diferentes culturas, diferentes países, se unem no questionamento: qual o meu propósito? Mas por que, afinal, esse questionamento surge? Ser humano significa fazer perguntas. Não tenho certeza de quantos animais fazem perguntas. Eles olham à sua volta, observam o mundo e, inclusive, reagem. Mas nós, como seres humanos, fazemos perguntas sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Fazemos perguntas como de onde viemos e qual é o propósito da vida. Todas elas têm a ver com nossa identidade. Quem somos nós? Quem sou eu? Todo ser humano faz essa pergunta. E uma das perguntas importantes sobre identidade é de onde viemos. Há muitas respostas possíveis. Há muitas possibilidades de responder de onde nós viemos. Como você bem percebeu na sua pergunta, você pode simplesmente rastrear a sua origem pela sua origem social, histórica, a sua origem familiar. Essa origem histórica, familiar, te dá um vínculo com seus antepassados. É um vínculo histórico. Mas ela não é a principal, porque ainda que eu descubra a minha origem familiar, ainda que eu descubra as minhas origens da minha cultura,
eu não estou satisfeito ainda. Eu preciso de descobrir ainda mais uma coisa. Afinal de contas, o que significa ser humano? Essa especificamente, a pergunta de propósito, ela responde uma tendência natural do adulto e é uma resposta ao nosso encontro com o niilismo, né? E o niilismo é bem comum hoje, é uma filosofia popular, né, que diz não existe nenhum propósito para a vida, não existe nenhum sentido para a vida. Por que a gente encontra um niilismo, né? Porque quando nós vamos amadurecendo, quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai entrando para a vida adulta, a gente se depara, de repente, com muitas mortes. E a questão da mortalidade humana, da finitude, e saber que nós vamos morrer, ela é uma condição necessária dessa vocação. Porque nós descobrimos, com essa indignação da nossa condição de ser mortal, nós descobrimos justamente que nós somos finitos, de que nós dependemos uns dos outros, de que nós não nos autocriamos. Nós somos seres literalmente carentes. Nós temos uma carência estruturante. Quando nós somos adultos e nós nos deparamos com a morte, isso infringe no nosso senso de propósito. Porque aí a gente pensa, se eu vou morrer, pode ser daqui a 2 dias, 5 dias, pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a alguns anos, para que fazer tudo que eu tô fazendo, né? Para que me esforçar da forma que eu tô me esforçando? Por que eu tô buscando uma carreira? Por que eu tô buscando uma família? Se no final das contas não vai ter valido de nada, né? Então essa é a nossa... Quando a gente depara com o niilismo. E quando a gente depara com o niilismo, é quando a gente começa a sentir muito mais forte o desejo de responder essa pergunta. Qual é o meu propósito na Terra? Porque se eu não tenho propósito, o niilismo vai se tornar a minha filosofia, né? É conhecida a frase de que a vida nunca foi fácil e talvez a indiferença e negação sejam atrativas diante da perspectiva de que a vida, na verdade, é vazia. No entanto, há um relato de criação que transcende tempos e culturas, vai além de suas próprias linhas para dar ao ser humano um profundo significado da existência. Nele, o ser humano não é apenas mais um, mas é a obra-prima. Curiosamente, o homem é criado a partir do pó, um elemento simples, singelo, por vezes insignificante e um lembrete constante da mortalidade dos seres humanos. E com a terra, o homem tem uma relação eterna. É dela que ele tira o seu sustento, é nela que ele caminha na jornada da vida e é a única certeza coletiva, já que ao pó todos sabem que vão voltar. Como é possível um Deus que transforma o pó em gente, e gente com a capacidade de escolher o próprio caminho? Estaria o propósito da vida não no pó, no vazio, mas na natureza divina? A questão das origens da raça humana, de acordo com o relato bíblico, você já encontra isso logo nas primeiras páginas, né? No relato bíblico de Gênesis, ali os primeiros 3 capítulos, seres humanos são fruto direto da atuação divina, né? São criaturas de Deus. Eles são criados macho e fêmea. E é interessante que geralmente se traduz como Deus criou o homem, mas o termo é Adam. Adam é humano, é também homem e será também o nome próprio de Adão. Então, nós temos o humano modelado a partir do pó úmido da terra. E esse humano, ele é criado como um golem, um boneco de barro, e Deus sopra o sopro de vida nesse humano e ele é então transformado em Nefesh Chaya, que é uma alma vivente. Para a Bíblia, o homem é uma dádiva. Deus é um Deus relacional, um Deus criativo.
Um Deus que se preocupa em compartilhar seu tempo, suas condições e sua compreensão com outras criaturas. Dessa forma, Deus cria o homem. Ele cria um ambiente perfeito para ele, um ambiente adequado para que juntos possam andar, conversar e ter um relacionamento correto. Ele o cria à sua imagem e com a possibilidade de progredir, de crescer, de pensar, de ser uma pessoa criativa, assim como Deus é criativo. Identidade é a construção do ser e é formada também pelo conhecimento de nossas origens. Todos em algum momento se perguntam como foram formados e por que estão neste mundo. Para muitos, foi a necessidade identitária que levaram tantas civilizações antigas a criarem mitos de origem. Mas se pararmos para pensar, todos os mitos têm elementos em comum, como água, terra e, principalmente, todos os mitos são justamente de criação e não de evolução. No mundo moderno, onde não crer em Deus se tornou também um dogma, a busca por respostas continua. Independente se creio que sou fruto de tempo, matéria e acaso, ou se sou fruto direto da atuação divina, hoje o pó ainda é a única certeza de todos que habitam essa terra. Mas deveria esse ser o único destino da humanidade? Se cada pessoa no mundo, consciente ou não, busca respostas para o significado da vida na crença de sua origem, qual propósito o relato de Gênesis proporciona? Se você pensar que existe um ser divino que teve a intenção de criar este mundo porque ele gostava de criar e gostava de estar em comunhão com outros seres, isso faz uma grande diferença na vida, pelo menos em minha vida, porque sei de onde eu vim, sei para que estou aqui neste mundo, e isso me impede de vagar por aí sem um sentido, sem propósito ou significado, e acabar em lugar nenhum. Porque os seres humanos foram projetados para um futuro e para um crescimento constante. Fomos projetados para a eternidade. Não fomos projetados para ter uma vida tão curta. Eu me lembro de uma declaração na Bíblia que diz que Deus colocou a eternidade em nós. Então, podemos dizer que existe em nós um desejo inato de ter uma resposta para essa pergunta. Os seres humanos vão além do DNA. Não somos só uma carga genética passada de pessoa para pessoa, de pais para filhos. Nós somos mais. Nós pensamos e sentimos a necessidade de eternidade, não é? Se a obra do artista é o reflexo de sua arte, seria o humano o reflexo do caráter de Deus? Com 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém é igual ao outro. Cada pessoa é única, singular, uma pequena parte de uma grande tapeçaria de cores e formas, rostos e feições, que compartilham raízes, que refletem seu artista e onde cada um a seu modo continuam se perguntando por quê. Nessa nova temporada, vamos atrás de respostas para as perguntas mais essenciais dos seres humanos. Qual a nossa origem? Quem somos? De onde viemos? Por que falamos tantos idiomas? E o que tem em nós que nos faz ser tão diversos? Afinal, como o ser humano surgiu? Nos acompanhe nessa nova jornada aqui no programa Origens. Você já conhece a revista Esperança da Novo Tempo? Temos um catálogo inteiro de revistas com diferentes temas que irão te ajudar a crescer na fé, encontrar esperança e melhorar sua qualidade de vida. E para ficar ainda melhor, elas estão disponíveis para você de graça. Mande uma mensagem pelo WhatsApp para 12 982 44 4449 e peça já a sua revista Esperança.